Boa noite, estamos aqui com a doutora Beatriz de Moraes, perita odontológica, e ela vai falar para a gente um pouquinho sobre essa profissão de perita. É um prazer tê-la aqui essa noite como doutora, e eu queria que você começasse falando para a gente como você descreveria essa profissão de perito odontológico. Boa noite, obrigada pelo convite de estar aqui sendo entrevistada por vocês. Eu sou cirurgiã dentista. Como que funciona? Existem diversos tipos de perícia onde o cirurgião dentista pode atuar. Eu sou perita civil, mas eu vou falar brevemente aqui para vocês entenderem. Existe a perícia forense, que é a perícia da polícia, a polícia investigativa, onde é feito um certame, um concurso público em todos os estados do nosso país. Tem que ver o edital certinho, alguns pedem especialidade, outros não pedem. Geralmente funciona 40 horas semanais, regime de exclusividade total, feito por plantões. Eu sou perita civil, eu trabalho no tribunal do TRF, Tribunal Regional Federal, e o TJSP, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Esses tribunais, eles funcionam por nomeação. Então, assim, nós nos cadastramos na prefeitura de onde reside, né, o perito, paga-se uma taxa, tem toda uma questão burocrática nas plataformas judiciais para ser aceito o seu cadastro. Após essa validação, é feita uma apresentação. O recomendado é ir até a vara, conhecer o diretor, conhecer o juiz, se apresentar como perito, mandar carta também com o seu currículo ou algum e-mail, para ter esse primeiro contato, para eles saberem se você já tem alguma especialidade, qual é o tipo de perícia que você gostaria de estar trabalhando dentro da odontologia. Após esse momento, surgindo algum processo, o juiz faz a nomeação via judicial. Aí você recebe a notificação e você estuda os autos desse processo e você decide se você vai trabalhar nele ou não. Por que eu falo isso? Por exemplo, eu não sou ortodontista, mas um juiz de alguma vara me nomeou e aí ele falou, olha, lá dentro dos autos eu percebo que tem algo relacionado à ortodontia. Como eu não sou ortodontista, não seria recomendado, né? Porque assim, tem que dominar muito o assunto. Por que eu digo isso? Porque são os dentistas com o paciente falando algo que o juiz não conhece, não domina, e o perito, ele vai traduzir a linguagem odontológica para a linguagem jurídica, para o juiz entender o que está acontecendo. Geralmente, nós temos uma demanda de processos por danos estéticos muito alta, né? Que eu venho percebendo crescente. Está muito em alta. Está muito em alta. Os danos estéticos que geram processos. E também, além dessa questão de ser perito, você tem que ser imparcial no seu trabalho. Você tem que entender o que está acontecendo e entender a verdade e transmitir isso dentro do laudo. Mas é possível prestar serviços. Como seria essa prestação de serviços? Por exemplo, você é dentista, tem um paciente que teve algum problema, ele quer te processar. Aí você vai ser intimada, mas você não está se sentindo segura com o seu advogado para se defender. Aí você contrata um assistente técnico, que é um perito que não foi nomeado, por exemplo. Uma pessoa da sua confiança, que tem uma especialidade, tem um mestrado, que tem um domínio. Aí ele vai elaborar quesitos, ele vai ajudar o advogado a montar a defesa. O perito responder dentro do laudo dele o que está acontecendo, baseado em evidência científica, baseado em toda a documentação que foi apresentada e baseado no relato dos fatos. Qual foi a sua maior dificuldade para entrar nesse mundo? Olha, a maior dificuldade, assim, com certeza, é o início. Porque, assim, encarece de informações sobre a plataforma, sobre a assinatura digital, onde que adquire, cadastro na prefeitura. É um pouco escasso, né, esse tipo de informação. Aprender a escrever a parte jurídica, porque a gente peticiona, como peticiona, isso é uma limitação grande.
Mas assim que eu aprendi, eu me cadastrei, eu me apresentei, no mesmo mês que eu me apresentei, eu recebi uma nomeação. Então, assim, com relação à nomeação, não é o pior, não é o mais difícil, não é a pior parte. A pior parte é a burocracia por trás. E a gente tem que sempre estar estudando muito, porque é uma grande responsabilidade. Para você bater o martelo com o juiz e falar, olha, ele está certo, ele está errado. Você pode impactar muito dentro de um processo. O juiz ele leva muito em consideração o que o perito está falando. Então, é uma responsabilidade muito grande. Você tem que prestar muita atenção como vai ser feita essa perícia. Geralmente, eu faço a perícia dentro do fórum. Né? As perícias que eu pego, eu não preciso fazer uma intervenção do paciente. O máximo é moldar, tirar foto de alguma radiografia, tirar foto da boca, né? Porque eu não trabalho com perícias de próteses e implantes. Por que eu digo isso? Porque como se trata de um processo que muitas vezes envolve muito dinheiro, algumas das partes assim, estão em animosidades. Então, eu prefiro fazer a perícia no fórum, porque lá tem policial, eles estão armados, é para minha própria segurança mesmo. E é muito concorrida essa área? Então, aí vai depender. Se for a perícia forense, né, por concurso público, costuma ser. Porque, assim, aqui, uma informação bem relevante para vocês, que tem interesse. Teve um concurso público para ser perito forense, né, da polícia científica para dentista. Depois de 10 anos, teve um novo concurso. Então, assim, tem gente que ficou estudando por 10 anos para conseguir entrar. E esse concurso foi o ano passado. Então, assim, pode ser que daqui 4 anos tenhamos o novo, pode ser que daqui 10 anos tenhamos um novo concurso. Então, a perícia forense é muito concorrida. Com relação à perícia civil, vai depender da sua área. Como que é legal você saber? Dentro do site do TJ, por exemplo, você clica num botão que chama Auxiliares de Justiça. E aí você coloca odontologia. E aí vão aparecer todos os dentistas que são peritos. Aí, por exemplo, se você quer muito ser perito e você não sabe exatamente qual nicho de perícia, é legal você pesquisar. Qual é a maior demanda? Se a gente tem muito perito em implantodontia, ortodontista, pediatra, patologista, e aí você vai e faz ali a sua especialidade. Não necessariamente você precisa fazer especialidade de odontologia legal. É interessante pela questão das leis, que você tem que dominar muito as leis que envolvam o trabalho do cirurgião dentista, mas você tem que saber outras leis. O CPC, por exemplo, né, que é o Código Processual Civil. Você dominando o Código Processual Civil, você sabe todos os processos que vão acontecer, todo passo a passo de um processo, com relação a honorários. Geralmente, a princípio, muitos declinam, porque a justiça é gratuita. A princípio, a primeira parte é da justiça gratuita, mas ao final do processo, se você colocou o valor dos honorários, e aí o juiz vai delimitar quem é que vai pagar de uma das partes ou vão ser divididas, aí você recebe tudo. E como eu expliquei aqui anteriormente, tem aquela questão de animosidades pelo valor da ação. Tem ações que são muito altas o valor. E como que vai ser feito o cálculo de honorários periciais? Você vai ver o trabalho de horas que você vai usar, né, o trabalho de estudo para elaboração do laudo, com relação ao tempo de perícia que você vai gastar, e aí você calcula uma porcentagem, né, tudo dentro do CPC, para fazer o seu cálculo de pedir os honorários, né, de requerimento de honorários dentro do processo. E esses honorários, eles costumam variar bastante. Tem ações que são muito altas. São muito altas. Então, assim, é de 3 a 8 mil em média, por laudo pericial, por perícia. Né? Às vezes demora um pouco para receber, tem processo que às vezes é mais rápido, recebe mais rápido. Uma média, assim, quanto tempo demora para receber? Aí vai depender do processo. Porque às vezes entra com recurso, uma das partes. Aí a gente solicita para o juiz receber. Aí o juiz vai emitir um papel, né? Ele emite
um papel, e aí o ofício ali judicial deposita na conta do perito. Então demora um pouco, porque você vai fazer o seu trabalho de perito, recebe às vezes a metade do valor da perícia, ou você recebe uma parcela dentro da justiça gratuita. Aí, dentro do que você recebeu, você peticiona, por exemplo, uma das partes não está satisfeita, que é um novo perito. Você vai receber pelo seu trabalho, afinal de contas você fez. Aí você trabalhou, caberá ao juiz decidir se é relevante um novo perito. Uma das partes não gostou do laudo e ela está com quesitos suplementares, ou seja, novas perguntas. O perito, ele só vai responder a partir do momento que ele peticionar para adicionar um novo honorário. Você não vai responder de graça, tá? Afinal de contas, é um tempo de trabalho, né? São quesitos adicionais. Tudo isso está embasado no Código de Processual Civil. Então é importante estudar bastante. Além da odontologia, estudar as leis. E assim, o que eu preciso fazer para me tornar uma perita odontológica? Certo. Só o curso de graduação da odontologia serve? Sim, só o curso basta. Para você se cadastrar no portal dos tribunais, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça. São os 3 tribunais onde temos bastante perícia. Onde tem muita perícia é o Tribunal de Justiça, o TJ. Então, assim, é interessante estudar bastante, não se ater apenas ao que você teve na graduação. Se você está vendo que está tendo uma demanda muito alta de danos estéticos, por procedimentos estéticos, facetas, botox, é interessante fazer uma pós-graduação, fazer cursos de atualização, para você ter todo o embasamento científico, todo o embasamento prático, para você pegar essas perícias. E qual foi, assim, o processo que mais te chamou a atenção? Certo. Na verdade, não foi bem um processo que me impactou, né? Como eu não sou da forense, eu não sou tão impactada no meu trabalho diariamente, né? Com lidar com morte, reconhecimento, coisas mais pesadas. A perícia civil, ela é mais leve, entre aspas, né? O que me impactou foi na prestação de serviços, assim como eu comentei com vocês. Não necessariamente eu posso ser a perita do caso, que vai julgar os dois. Eu posso ser a perita assistente técnica, né? Eu vou trabalhar para uma das partes. Você consegue prestar serviço, atendimento para grandes escritórios de advocacia ou holdings odontológicas, que seriam essas redes, ou empresas que gerem várias clínicas odontológicas. E o que me impactou foi no ano passado. Eu fui contratada por uma holding e ela estava recebendo diversos processos e eu estava com um prazo bem apertado para trabalhar junto com o advogado nessa relação da defesa, né? E eu tinha que elaborar quesitos e ajudar o advogado a montar a defesa dos dentistas. E teve uma problemática muito grande. Por exemplo, aqui, alguns exemplos. De não termos radiografia inicial, apenas a final, dentro do prontuário. Ou de nós só termos a radiografia inicial e não termos a final. Prontuários incompletos, sem assinatura, faltando informações que podem ser de extrema relevância, como, por exemplo, medicou o paciente, não tínhamos ali cópia do receituário, não tínhamos ali anotado o que foi prescrito. Técnica anestésica, dependendo do processo, pode ser sim de grande relevância. Tipo anestésico, eram prontuários pobres, né? Aí eu dei uma consultoria para esse advogado para ele repassar para a holding, né? Mas assim, eu trabalhei bastante. Eu cheguei a fazer 8 trabalhos, né, nessa holding, ou seja, foram 8 processos de uma vez só. Porque assim, você recebe a notificação, você dentista, você dono de clínica, você tem um período muito curto para colocar a sua defesa no portal. Então assim, 8 de uma vez é um tempo, é uma coisa muito grande, é um tempo muito curto e assim, é muito sério, porque
aonde que os cirurgiões dentistas estão pecando, aonde que essas clínicas precisam estar melhorando. Qual o conselho que você daria para todos os alunos que gostariam de ingressar nessa área? Estudem bastante. Eu sei que é clichê falar isso, mas eu vou falar. Aula dada, matéria estudada. Coisas que podem ser bobas na clínica, na graduação, que não usa muito. Mas quando você pega um material de perícia que você tem que estudar como um todo, prestar muita atenção no caso, tudo é relevante. Absolutamente tudo é relevante. Então, assim, estudar bastante, né? Estudar bastante, fazer cursos por fora. Eu quero trabalhar com perícia forense, estudar ainda mais, porque é um concurso concorrido, né? Eu tenho sonho de fazer perícia civil. Não necessariamente precisa fazer um mestrado, mas, assim, uma pós-graduação, cursos de aperfeiçoamento. Na Universidade Federal de São Paulo, caso vocês tenham interesse em estar procurando, lá nós temos o departamento da patologia forense, é bem interessante, e nós temos o departamento da patologia investigativa. E lá não temos só dentistas, temos médicos, temos nutricionistas, temos diversos profissionais da saúde que também trabalham com perícia. Então, assim, estudar é a chave. A gente nunca para de estudar. Cada processo é um estudo de caso, é uma novidade. Por hoje é só, doutora. Agradeço imensamente pela oportunidade de você estar explicando, gente, mais sobre essa profissão, que muitas vezes é desconhecida por muitos alunos, né? E vai nos ajudar bastante na decisão lá no final da nossa graduação. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada a vocês pelo convite.